quinto ano, estamos de volta com mais uma semana, com muita animação. Hoje nós vamos aprender um conteúdo diferente, um conteúdo novo em matemática. Vamos trabalhar agora mínimo múltiplo comum. Nas últimas aulas a gente aprendeu a decompor em fatores primos, lembra? Aquele que a gente bota os números, passa a barrinha e bota só o número primo do lado. Agora a gente vai aprender a fazer o MMC, que é descobrir qual é o menor múltiplo comum entre os números, certo? Do mesmo jeito que a gente fez a fatoração nas últimas aulas, a gente vai fazer agora. Mas eu vou dar uma revisãozinha que é para ninguém se embananar na hora de fazer as atividades, tá certo? Toda vez que a gente queria descobrir o mínimo múltiplo comum de 2 ou 3 números, o que era que a gente fazia? A gente construía o conjunto dos múltiplos de cada número. Por exemplo, se eu quisesse descobrir o mínimo múltiplo comum do número 4 e do número 7, eu tinha que construir o conjunto dos múltiplos de 4, o conjunto dos múltiplos de 7, olhar para os dois conjuntos e ver qual era o menor número que estava nos dois conjuntos, não é isso? Agora, a gente pode determinar esse mínimo múltiplo comum usando a fatoração, que é muito mais rápido e ajuda a gente a terminar mais rápido as atividades. Assim sobra mais tempo para a gente brincar, se divertir, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer alguns exercícios para vocês aqui agora, tá certo? Espero que vocês prestem bastante atenção para ninguém estar sofrendo nessa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês abram um livro de matemática na página 49. E para ajudar, eu já vou responder a letra A do primeiro quesito, tá certo? Aí tá mandando vocês calcularem o MMC dos números que estão dando aí, ó. Tem letra A, B, C, D e E. Na letra A, tá pedindo para vocês calcularem o mínimo múltiplo comum dos números 2, 4 e 8. Em vez de a gente construir os conjuntos desses três números, vamos usar a fatoração, que é muito mais rápido. Em uma fatoração, a gente sabe que para iniciar, a gente sempre vai pegar o menor número primo. E qual é o menor número primo? 2. Caso eu tenha que dividir algum número que não seja dividido por 2, qual seria o outro número primo que eu teria que dividir? Aí seria o 3. Isso vocês vão se atentar de acordo com o número que vier aqui, tá certo, gente? Sempre buscando os menores números primos. Vamos lá. Aqui eu tenho 2, 4 e 8. E eu preciso achar um número que eu consiga dividir os três. Se não for possível, que dê para dividir pelo menos um deles, tá certo? E nesse caso aqui é o número 2. Com o número 2 eu consigo dividir esses três números. E aí eu faço as divisões e coloco o resultado aqui sem nenhuma burocracia. 2 dividido para 2, 1. Boto uma vírgula para separar. 4 dividido para 2, 2, vírgula. 8 dividido para 2, 4. Se eu prestar atenção aqui, os números que restaram aqui nos quocientes ainda se podem dividir por 2. Então, eu vou repetir aqui, ó, o número 2, tá certo? Vamos lá. 1 eu já finalizei, então eu só faço repetir. 2 dividido por 2, 1. Bota a vírgula de novo. 4 dividido por 2, 2. Novamente, ainda dá para dividir por 2, certo? 1 dividido por 2, já terminei aqui essas divisões, só sobrou 2. 2 para dividir por 2, 1. E aí, eu terminei a minha fatoração. Então, vamos lá. Para eu determinar agora qual é o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 8, é só eu multiplicar aqui, ó, os meus fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, o mínimo múltiplo comum de 2, 4 e 8 é o 8. E agora eu tenho uma dica ainda mais fácil para facilitar a vida de vocês, tá certo? Toda vez que vocês tiverem que determinar o MMC entre dois números que são múltiplos, por exemplo, 9 é múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 6, 24 é múltiplo de 8. Toda vez que vocês tiverem que fazer o MMC entre dois números que um é múltiplo do outro,
É só dizer que o MMC é o maior número entre os dois, tá certo? O MMC de 3 e 9 é 9. O MMC de 6 e 12 é 12. E o MMC de 8 e 24 é 24, tá certo? Essa é mais uma dica. Toda vez que vocês tiverem que determinar o MMC de dois números que são múltiplos, é só se atentar que o MMC vai ser o maior número. E agora, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida sobre os quesitos que vocês têm que fazer aí, tá bom? Vocês vão responder a página 49 e 50 do livro de matemática. E no primeiro quesito, vocês vão nada mais, nada menos que fazer a fatoração desses números, igual eu já fiz aí a letra A. Já no segundo quesito, você vai fazer a mesma coisa, só que à parte você pode usar uma folha de ofício ou caderno para determinar aí o MMC. Porém, se vocês utilizarem a dica que eu dei agora há pouco, sobre um número ser múltiplo do outro, o maior sempre vai ser o MMC, vocês vão resolver isso aí com muito mais facilidade, tá certo? Então, vamos lá. O terceiro quesito, vocês vão determinar o MMC da forma antiga, só para não perder a prática. Vão construir o conjunto dos múltiplos e depois vai fazer a interseção desses números, aquele Uzinho de cabeça para baixo. Vai formar os conjuntos, por exemplo, lá na letra A, eu tenho o número 4 e o número 6. E vocês têm que construir o conjunto dos múltiplos do número 4, depois o conjunto dos múltiplos do número 6, e aí vocês vão determinar a interseção desses conjuntos. Ou seja, qual é o número que está em 4 e também está em 6, tá certo? E por último, vocês vão determinar o MMC. É só olhar para os conjuntos e ver qual é o menor número que está nos dois conjuntos. Tem a letra A e a letra B para vocês fazerem isso. E aí vocês têm o quarto quesito, que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Um pai e seu filho são pescadores. Cada um tem um barco e eles vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o filho a cada 15 dias. De quanto em quanto tempo eles se encontrarão em casa? Para vocês determinarem esse resultado aí, é fácil. É só vocês construírem o conjunto dos múltiplos do número 20 e o conjunto dos múltiplos do número 15. E aí vocês vão determinar o MMC de 15 e 20 para descobrir de quanto em quanto tempo eles se encontram juntos em casa. O quinto quesito é do mesmo jeito que é o quarto. Vocês vão usar a mesma lógica, construir o conjunto dos múltiplos e determinar o MMC, certo? E aí vocês vão pegar o livro de caligrafia agora. Na aula de caligrafia de hoje, a gente vai estudar o uso ortográfico das palavras mas com i e mas sem i. Prestem atenção, a diferença dessas palavras não vem só da entonação. Também temos que analisar o contexto para entender se se escreve mais com i ou mais sem i. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque eu percebo que nas respostas você cometem muito esse erro, tá certo? E é muito fácil, é muito simples. Toda vez que eu quero indicar uma soma, eu uso mais com i. E quando eu quero indicar um porém, talvez, eu uso mas sem i. Por exemplo, Alex se esforçou muito, mas não conseguiu passar na prova. Esse mais tem uma ideia de contrário, de porém. Se essa é a ideia de contrário, porém, eu vou escrever esse mais sem i. Mas não conseguiu passar na prova. Mas sem i. Agora, o recreio de hoje durou mais tempo que o de ontem. Esse mais indica contagem, soma. E é um advérbio de intensidade. Por exemplo, Emília lê mais livros que Bianca. Ou Juliana gosta mais de escrever que Francisco. Esse mais indica quantidade, é um advérbio de intensidade. Então, nesse caso, o mais é escrito com i.
Aproveitem essas dicas que eu passei pra vocês e respondam somente a página 42 do livro de caligrafia, tá certo? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima!